Olha que palavra poderosa. Antes de eu começar a falar dessa palavra, eu quero falar que essa palavra está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse mesmo versículo, essa mesma história dessa mulher está escrito em 4 dos evangelhos. Ou seja, Jesus deixou a maior importância para essa pregação, porque aqui tem muita revelação para nós, como nós devemos se achegar diante de Jesus, como nós devemos se portar diante de Deus Todo-Poderoso. Então eu quero que você preste muito bem atenção nessa palavra que Deus vai falar para você. Aqui fala de um certo homem chamado Simão, o leproso. Era a festa de Páscoa. Esse homem, Simão, que era leproso, esse homem ele foi curado por Jesus. Jesus curou esse homem que já habitava em casa. Ele já não estava mais separado naqueles lugares que ficavam os leprosos. Esse homem ele foi curado por Jesus. Então ele convidou Jesus para ir à casa dele. E Jesus foi para a casa desse homem. E junto com Jesus foi os discípulos. Foi outras pessoas que estavam ali. Tinha alguns fariseus naquele lugar. Tinha muitas pessoas naquele lugar. E Jesus chegou nesse lugar. Jesus estava sendo bem recebido. Tinha comida. Tinha tudo que agrada. Tudo. Só que faltava algo ali. Faltava algo que Jesus precisava ter. Faltava algo que era necessário para Jesus. E Jesus ali naquela festa, onde tinha bastante gente, mas ninguém chegou diante de Jesus e reconheceu ele como ele era. Ninguém chegou diante de Jesus e Jesus entrando ali se prostrou diante de Jesus, o adorou. Ninguém chegou diante de Jesus e fez isso. E Jesus já tinha feito maravilhas, sinais, até mesmo na vida daquele homem que convidou Jesus. Só que existe algo aqui interessante nessa palavra. Fala de uma mulher que chegou naquele lugar. Só que o detalhe dessa mulher, ela não foi convidada para estar ali. Essa mulher não foi convidada para esse banquete, para essa festa. Por quê? Porque essa mulher era uma pecadora. Essa mulher era uma mulher excluída de toda a sociedade. Os fariseus, pessoas que aparentemente se achavam que eram santos demais, não queriam estar perto dessas pessoas, não queriam estar próximo dessas pessoas. Mas só que essa mulher, ela viu falar que Jesus ia para aquele lugar, que Jesus estava naquele lugar, porque na cultura do judeu, quando eles faziam uma festa, um banquete, era necessário que as portas vinham estar abertas. Essa pessoa não podia participar do banquete, mas ela poderia entrar naquele lugar e ficar olhando o banquete. E se sobrasse alguma coisa, ela poderia comer depois. Então essa mulher foi naquele lugar lá em Lucas fala que ela foi para aquele lugar e ficou ali, esperando o quê? Uma oportunidade para fazer o que ela veio fazer. Ela foi para aquele lugar com um propósito. Só que o propósito daquela mulher não era comer. O propósito daquela mulher não era
tinha um vento puro, nardo puro dentro daquele vaso. E a palavra fala que ela quebrou o vaso. Sabe o que significa quebrar o vaso? Significa se humilhar diante do Senhor. Porque lá em Lucas fala que essa mulher ela quebrou o vaso. Aqui em Marcos fala que ela quebrou o vaso. Lá em Lucas fala que ela se prostrou diante de Jesus. Então, tudo isso significa o quê? Ela chegou se humilhando diante de Jesus. Muitos que estavam ali ainda não tinham feito nada para honrar a Jesus. Mas essa mulher fez algo que ele não fez. Só que eu quero que você entenda algo importante nessa palavra. Você sabia que esse vaso, esse nardo que ela tinha dentro ali, desse vaso, fala que era um ano inteiro de trabalho. Era um ano inteiro que essa mulher juntou de trabalho forçado para poder guardar, esperando o quê? Uma ocasião especial. A maioria dessas pessoas guardavam esse nardo, esse vento, desses vasos de alabastro, esperando. A maioria das mulheres esperava no dia do casamento dela quebrar isso, quando ela fosse casar, ou até mesmo uma pessoa especial da família dela viesse morrer. Então ela guardava porque foi uma época especial. Olha só o que essa mulher fez. Ela juntou tudo que ela tinha. Olha o esforço dessa mulher e colocou no vaso da alabastro. Só que eu me perguntei assim, por que, Senhor? Essa mulher poderia simplesmente colocar a mão dentro desse vaso, pegar ali a mão e colocar diante do Senhor. Porque na verdade, como o Senhor, é algo caro, é algo precioso. Mas ela não. Está escrito que ela quebrou o vaso. Eu falei, por que o Senhor falou?